Então, passo a palavra para o Renato. Bom, então vamos entrar no tema aqui sobre incorporação. Para aqueles que estão assistindo, temos 29 ali assistindo, muito grato a todos, a gratidão aí por estarem aqui nos ouvindo, a paciência e a satisfação, tá, gente? Porque quando nós fazemos essas lives, é pensando em vocês, é no público. Porque a gente conversar entre nós, nós conversamos no grupo que a gente tem. Mas a gente quer contribuir, quer compartilhar esses pensamentos e os pontos que a gente chega de conclusão com vocês. Não somos donos da razão, tá? Não somos donos portadores da verdade, em hipótese alguma, só estamos aqui compartilhando nossos pontos de vista. Então, para aqueles que estão assistindo, eu não comecei a me projetar quando era criança, não comecei a ter fenômenos quando criança, tá? Foi depois de eu começar a estudar mesmo o livro do Robert Monroe, o primeiro, aplicar as técnicas já com 17 anos, que eu comecei a ter minhas primeiras saídas. Porque tem muita gente que carrega isso, né? Eu só vou me projetar se eu já nascer pronto, né? Se eu já tiver... Agora, se eu aprendi em outra vida, eu já não sei. Aí isso é outra história. Mas, enfim. Eu trabalhei muito tempo como doutrinador, né? Inclusive, eu tive uma fraternidade que eu coordenava também. Isso me ajudou muito sobre questão de incorporação. Me ajudou a entender muito, muito mesmo. Então, primeiro eu vou pelas bordas até chegar no centro. Se um espírito pode ou não incorporar no corpo de uma pessoa que projetou, o espírito tomar o corpo daquela pessoa, né? Eu fico até pensando, será que sou eu mesmo que estou aqui ou um espírito tomou meu corpo e eu não sei quem sou eu agora? E aí, como faço para saber? Nesse ponto, eu vi muitos médios incorporarem espíritos e verdadeiros, né, espíritos mesmo, que tinha certeza que o espírito estava ali, tinha confirmações depois. Vi muitos médios se auto-incorporar e achando que era espírito, ou seja, uma personalidade do médio incorporando para ser tratada. Eu vi também o médio fingindo que estava incorporando, mas de forma inconsciente, ele não sabia, ele se deixava e achava que aquilo ali era uma incorporação, né? E eu vi os que fingem de propósito mesmo, né? Fulano ali recebeu um espírito bacana, eu vou receber um melhor então, eu recebi tal, e começa a dar orientação e tudo. E como que eu tinha que me comportar nessa situação, né? Julgar ou tentar ajudar e orientar, que é mais fácil, né? Então, nesses pontos, a gente observa um pouco de como funciona a incorporação, com os anos de prática. E não é muito diferente se isso acontece enquanto você está fora do corpo ou não. O espírito tomar o corpo de uma pessoa, eu aprendi, tá? Como eu disse, o que eu vou falar aqui não tomem como verdade absoluta, só a forma que eu enxergo. Eu aprendi que espírito nenhum pode entrar no corpo de ninguém. Ninguém. O que acontece é que a gente se afasta do corpo físico e o espírito chega e liga, faz a ligação dele no nosso corpo físico, para ele coordenar, que é psicografar, liga no chakra humeral, né? Que é falar, liga o chakra dele no nosso chakra de psicofonia. E assim por diante. Mas ele entrar no seu corpo e falar, agora esse corpo é meu, não saio daqui mais. Eu não conheço esse tipo de relato. A gente escuta o que as pessoas dizem por aí, né? Tomou o corpo de fulano, tomou o corpo de Beltrano. Se, por experiência nessa área, eu nunca vi, fora do corpo, eu acho mais difícil ainda de um espírito incorporar. Não estou dizendo que é impossível, tá? Eu acredito, na verdade, eu acredito que pode acontecer sim. Mas eu acho muito difícil. Primeiro, não há relatos, assim, muitos relatos ou relatos sobre isso, sobre o projetor falar, nossa, eu saí do corpo, quando eu voltei tinha um espírito lá dentro do meu corpo, eu tive que pedir licença para eu poder entrar, dá licença que o corpo é meu, né, você já perdeu o seu, sua chance já foi, né, aceita que dói menos, então aquelas coisas, e não é assim que funciona,
né? Sempre, porque eu começo pelo princípio do seguinte: o espírito pode entrar no meu corpo enquanto eu estiver fora. Quem tem projeções com frequência sabe que o menor ruído que dá quando a gente está fora do corpo. Deixa eu silenciar o cachorro aqui. Pronto. Não, pronto, não. Pronto. A gente sabe que o menor ruído vibracional que acontece pode puxar a gente para o corpo de volta. Esse, eu não sei, é um campo que tem que se estudar muito. Parece que é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem quando a gente está saindo fora. Existe também a nossa área de atuação do cordão de prata, que é uma área muito, onde a energia é muito forte ali. Tanto que a gente tem que afastar dessa área quando sai do corpo, senão ele puxa a gente de volta. Será que quando algo se aproxima dessa área, o nosso corpo, por medida de segurança, já não puxa a gente de volta? Sabe? Será que isso não acontece? Eu falo isso porque em determinados experimentos que eu faço, eu achei que só eu que fazia isso, mas um dia o Guilherme comentou no grupo e eu fiquei feliz que eu não era o único doido que fazia isso, de perder uma experiência só porque eu quero prestar atenção na sinalética ali. Por exemplo, eu estou começando a sair do corpo, eu começo a perceber uma coisa acontecendo ali na energia. Eu fala assim, eu quero saber tudo que está acontecendo nessa energia, esquece sair do corpo e perde a experiência, mas pelo menos você aproveitou aquele fenômeno ali. Em alguns momentos de relaxamento profundo, principalmente durante as técnicas de projeção astral, o que acontece comigo várias vezes é o seguinte: passou um carro na rua e fez um barulho, ou alguém gritou, alguém buzinou lá na rua. Quando eu estou nesse relaxamento, eu sinto a vibração desse ruído externo que aconteceu. Mas eu não só sinto, como eu percebo assim na minha tela escura, como se fosse um raio caindo assim, mas imagina centenas de raios, dá aquele choque na hora assim, tudo fica assim, aquele clarão de feixes de raio assim. Ou seja, aquele ruído lá longe fez com que esse campo sofresse alguma alteração. Isso eu dentro do corpo, eu dentro, assim, meio que dissociado dele, bem pouco, mas dentro. E fora do corpo, então? Será que essa percepção não seria muito maior ou diminuiria a ponto de você não sentir nem se alguém chegasse perto ou algo do tipo? Então, eu fico com esses questionamentos, por isso que eu acho que é muito difícil disso acontecer. O medo que a gente tem, e isso, infelizmente, é colocado através de domínio, né? Quando você quer que as pessoas não façam uma coisa, alguém comentou aí no começo de alguma coisa que pessoas falam aí para atacar o terror. Não sai do corpo porque pode cortar seu cordão de prata e você nunca mais voltar. Primeiro, quem está falando isso? Quem te deu autoridade e autonomia para pregar isso como uma verdade? Né? Você tem culhão para falar dessa forma? Então a gente tem que observar. Quando alguma pessoa falar alguma coisa impactante, vá atrás dessa pessoa. Observe quem é ela. Né? Ela viveu isso, ela tem muito conhecimento naquela área. Será que ela tem isso? Ela teve muitas experiências em cima disso? Ela fez um estudo aprofundado, experimental em cima disso? Então nós temos que observar isso, porque a pessoa pegar uma coisa que ela acha que é e colocar aquilo como verdade é muito complicado. Eu não aceito qualquer coisa como verdade. Então esse medo que as pessoas provocam é justamente para isso, para a gente não sair do corpo, para a gente não desbravar esse universo maravilhoso do plano astral, sabe? Tem muita coisa. Agora, se a gente quer sair do corpo, mas não quer passar por situações, medo de ficar preso fora do corpo, sabe? Medo de ter o cordão de prata rompido, medo de um espírito vir e entrar dentro do corpo, esse medo vai continuar. Agora, se vai acontecer ou não, eu não sei.
né? A gente não sabe. O que a gente faz é tentar fazer, criar uma atmosfera para que isso não aconteça, hipótese alguma. Ou, se acontecer, aconteça da forma mais sutil possível, que é o famoso aprisionamento inconsciente, né? Então, esse medo, nós temos que tomar cuidado com ele, porque ele nos bloqueia. Ele causa um grande bloqueio em nós. Passemos a usar o nosso racional e não tanto o emocional. O racional significa questionar o porquê disso, por que daquilo outro. Será que pode? Vou atrás de informação. Vou pesquisar. Esse falou isso, deixa eu ver o que o outro fala. E o outro, e o outro. E vai construindo ali a sua própria teoria. E, se possível, através da prática também. Quando a gente está... eu vou dar esse exemplo que o Daniel comentou, e se encaixa também nessa questão de incorporação. Que o Daniel falou que ele foi aprisionado. Certa vez, eu estava fora do corpo, eu despertei fora do corpo. E eu estava no banheiro da minha casa. Eu lembro que eu olhei de frente ao espelho, e quando eu olhei, eu já estava fora do corpo, percebi que eu estava fora. Quando eu olhei no espelho, tinham 3 espíritos, eram jovens. Jovens assim, eles estavam atrás de mim, e brincando e zombando de mim, porque eu estava inconsciente. Então eles estavam me usando como um fantoche ali. Sabe-se lá o que eles estavam fazendo antes de eu ter a minha lucidez ali. Mas eles estavam zombando de mim, rindo, apontando e dava gargalhada e apoiava no meu ombro e zombava e tudo. E quando eles viram que eu fiquei lúcido, um deles falou assim: o Renato tá vendo, o Renato tá vendo, tá vendo. E debandaram, saíram de perto na hora. Isso foi muito bom. E não me causou medo, mas foi muito bom. Porque entra nessa questão que a gente colocou ali, né? Como estão minhas energias? Será que eu estou trabalhando elas direitinho? Ou estou tentando trabalhar elas? Agora, sabe-se lá o que eles fazem com a gente durante a nossa inconsciência? Então, trazer essa lucidez é muito mais importante do que a gente se preocupar com medo do cordão romper, com medo de um espírito invadir o nosso corpo, sabe? Com medo de ser aprisionado. Quando a gente recebe, desculpa, uma carga energética, talvez essa carga energética que está vindo, a gente interprete isso como uma possível obsessão, como um possível espírito se aproximando e querendo tomar o meu corpo, sabe? Nós temos que identificar esses padrões de energia para saber quando está havendo uma incorporação, quando não está. Para haver uma incorporação, teoricamente, você tem que afastar do corpo. Isso na incorporação normal. Não estou falando nenhuma projeção. Teoricamente, você precisa afastar um pouco do corpo para o espírito se conectar, conseguir conectar. Por isso que eu digo que eu não concordo nem discordo, porque na projeção, você já está afastado do corpo. Então, eu acredito que o espírito poderia vir e incorporar ali no seu corpo. Só que eu teria que reunir muito mais elementos para poder entender por que ele conseguiu incorporar no meu corpo. E se eu quiser voltar? Como faz? Porque o filamento energético que o Fernando colocou, ele é meu. Ele está ligado no meu corpo, está ligado no meu corpo astral ali. E na minha consciência. Então, teoricamente, eu tenho mais controle do que esse espírito que entrou. Que ele não tem filamento nenhum ali ligado de forma intensa no corpo físico desde o nascimento, como o Fernando colocou. Ele só conectou ali. Talvez ele nem tenha conectado. Talvez seja fluidos de energia que se aproximam tanto que fazem a nossa energia vibrar, responder de acordo com a vibração que ele quer transmitir. Então, o que não seria tão difícil a gente fazer com que esse fluxo de energia que está chegando, se conectando a nós, se afastasse novamente. Você falasse: esse corpo é meu, eu estou de posse dele. Agora a bomba. Qual que é a bomba? Em um dos cursos que eu fiz de projeção, eu ouvi dizer
que a pessoa que aplicou o curso, ela tinha domínio da saída, isso é fato, eu acredito, porque as técnicas eu apliquei e funcionam perfeitamente para sair do corpo. A pessoa diz que um dos testes que ela fez uma vez, ela saiu do corpo, tirou o companheiro ou companheira, para não deixar claro quem é, tirou o companheiro ou companheira do corpo, entrou no corpo do companheiro ou da companheira e fez o companheiro ou a companheira entrar no corpo dele. Quer dizer, fez primeiro e depois entrou no corpo, porque queria saber como era estar dentro de um corpo, controlando um corpo. Em seguida voltou, retornou e ficou tudo legal. Isso é o que eu ouvi, sabe? Então, eu acredito que é possível? Acredito que é possível, porque tem muitas possibilidades que a gente desconhece. Muitas possibilidades. Agora, eu vou ficar com medo de sair do corpo, porque pode vir um espírito e tomar o meu corpo. Então, nós não podemos nem sair na rua também, porque pode vir um carro e atropelar. Pode vir uma pessoa me assaltar, dar um tiro e eu morrer. Né? Se o problema é o risco, é melhor a gente ver se realmente é isso que a gente quer. Então, não esquece projeção. Se você quer entrar para dentro desse universo da projeção astral, mas quer entrar com medo, com o pé atrás, é melhor você nem entrar. Você pode entrar com dúvidas, com questionamentos, mas com medo vai ser complicado. Eu duvido que tenha um de nós aqui que está apresentando a live que nunca tenha passado por uma situação complicada, né? Uma situação que não é nada agradável no plano astral, ou ter estados com seres que não é nada agradável. E a última questão, pode um projetor entrar, né, no corpo de uma pessoa, de um médium, por exemplo, e se manifestar ali? Eu acredito muito que pode, muito que pode. Eu acho muito mais fácil, né, isso acontecer do que um espírito que já é desencarnado entrar no corpo de um projetor, tá? Agora, projetores experientes, bem experientes, eu já ouvi dizer que projetores experientes e que também eram médiums, eu já ouvi dizer que ele sentia o espírito aproximando, ele se afastava do corpo, saía para o espírito entrar e se manifestar. Tá? Então eu acredito sim nessa possibilidade. Eu não acredito no terror que é colocado em cima dela, dessa possibilidade. Porque esse terror eu não vi. Não vi esses casos de terror. A pessoa deitou, saiu do corpo, veio um espírito, levantou e falou que não ia devolver o corpo à pessoa, começou a andar, falou que era um espírito tal e que a pessoa estava fora do corpo e que não ia deixar ele voltar. Eu nunca vi isso, sabe? Então, infelizmente, eu não tenho dados, né, nem repertório para poder contribuir com esse fenômeno. Ou seja, essa parte do terror eu não conheço. Eu conheço a parte do fenômeno, que é uma coisa mais provocada, mais consciente, tá bom? Agora eu vou deixar para os meus amigos complementarem aí. Muito obrigado.